E aí, pessoal da Escola Pais de Pets, tudo certinho por aí? Aqui quem fala é o seu parceiro de sempre, pronto para mais um papo reto e cheio de carinho sobre nossos filhotes de quatro patas. Hoje o assunto é um sonho para muitos, mas que também vem com uma bagagem extra de ansiedade: viajar com os nossos pets. Quem nunca se pegou planejando aquela viagem incrível para a praia ou para a serra e pensou: "Ah, como eu queria que o meu cachorro estivesse aqui correndo na areia", ou "Imagina meu gatinho tirando um cochilo na janela do chalé"? É um desejo que vem lá do fundo do coração, de compartilhar os melhores momentos com quem a gente mais ama. Mas aí, quase que instantaneamente, a mente já começa a disparar mil preocupações, né? Será que ele vai passar mal? E se ele ficar estressado? Como eu levo no carro? E no avião, meu Deus, como funciona? Calma, respira fundo, que hoje eu vou desmistificar tudo isso para vocês. Eu costumo dizer aqui no consultório que planejar uma viagem com um pet é como organizar a primeira viagem de uma criança que ainda não sabe falar. Você precisa ser o porta-voz dela, o planejador, o porto seguro e o entretenimento, tudo ao mesmo tempo. É a nossa responsabilidade garantir que a experiência seja tão boa para eles quanto é para a gente. E o segredo, a palavra de ouro para isso, é uma só: preparação. Não adianta decidir na sexta-feira que você vai para a praia no sábado e simplesmente colocar o bichão no carro. Isso é a receita para o estresse, tanto para ele quanto para você. A viagem de verdade não começa quando a gente liga o carro ou chega no aeroporto. Ela começa semanas antes, dentro de casa, com pequenas atitudes que vão transformar uma situação potencialmente assustadora em uma aventura tranquila e segura para o seu melhor amigo. E é por esse comecinho que a gente vai iniciar a nossa conversa hoje. O primeiro passo, e talvez o mais importante de todos, começa com um item que muitos pets olham com desconfiança: a caixa de transporte. Vamos combinar de rebatizar esse item? Não é uma jaula, não é uma prisão. Pense nela como o quarto particular do seu pet, a suíte presidencial dele durante toda a viagem. É o único espacinho que será 100% dele, com o cheiro dele, em meio a tantos ambientes e estímulos novos. Por isso, é fundamental que ele ame esse lugar. E, por favor, eu imploro como profissional, não cometa o erro clássico de comprar a caixa um dia antes de viajar e tentar colocar seu bicho lá dentro na marra. Isso é como ser empurrado para um quarto escuro e desconhecido. A gente precisa transformar a caixa no lugar mais legal da casa, e isso demanda tempo e paciência, começando semanas antes do dia D. E como a gente faz essa mágica acontecer? Simples, com associação positiva. Primeiro, deixe a caixa de transporte aberta no meio da sala, como se fosse um móvel novo. Deixe a curiosidade natural dele agir. Depois, comece a recheá-la de coisas boas. Coloque lá dentro aquela mantinha que tem o seu cheiro, o brinquedo preferido dele, e use os petiscos mais irresistíveis só ali dentro ou perto dela. Para cães e gatos, você pode até começar a servir as refeições dentro da caixa. A ideia é fazer o cérebro dele entender que coisas incríveis acontecem nesse lugar. Para os gatos, que são naturalmente mais desconfiados, a paciência tem que ser triplicada. Mas a regra de ouro vale para todos. Nunca, em hipótese alguma, force a entrada. A confiança que você está construindo é a base para uma viagem tranquila. Depois, que o seu pet já estiver tratando a caixa de transporte como o novo sofá favorito da casa, é hora de passar para a fase 2 do treinamento: o movimento. Comece fechando a portinha por um período bem curto, coisa de segundos mesmo, e logo em seguida abra e faça a maior festa, com muito carinho e aquele petisco que ele ama. Aumente esse tempo aos pouquinhos, gradualmente, para que ele entenda que a porta se fechar não é o fim do mundo, mas sim o prelúdio de uma recompensa. Quando ele estiver tirando isso de letra, comece a levantar a caixa com ele dentro, dê uma volta pela casa e coloque no chão de novo. O objetivo é que ele se acostume com a sensação de balanço e movimento, estando dentro do seu porto seguro, antes de encarar o grande desafio do carro. Agora sim, vamos para o carro. Muitos cães e gatos entram em pânico só de chegar perto do veículo porque associam carro com ida ao veterinário e, vamos ser sinceros, nem sempre é um passeio divertido para eles. Precisamos quebrar essa associação. Com o pet já tranquilo dentro da caixa, coloque-a no banco de trás, presa com o cinto. Não ligue o carro ainda. Apenas fique lá um pouco, converse com ele, dê um petisco e depois volte para casa. No dia seguinte, repita o processo, mas dessa vez, ligue o motor por 1 minuto. Depois, dê uma volta no quarteirão. Aumente a distância progressivamente.
O segredo é fazer com que 90% das experiências dele no carro sejam neutras ou divertidas, para que a viagem de verdade seja só mais um passeio. Beleza. Com o pet já amigo da caixa de transporte e acostumado com o balanço do carro, a parte comportamental está bem encaminhada. Agora, a gente precisa entrar na parte que eu sei que é chata, que é burocrática, mas que é absolutamente essencial para que a viagem de vocês não termine antes mesmo de começar. A documentação. Pensem nisso como o passaporte do seu pet. Sem ele, não se cruza a fronteira do seu município, muito menos do país. E eu falo isso com dor no coração, porque eu já recebi ligações desesperadas de clientes barrados em postos policiais ou no check-in do aeroporto porque faltava um papel. É uma frustração enorme e totalmente evitável com um pouquinho de planejamento. Então, vamos garantir que o passaporte do seu melhor amigo esteja com todos os carimbos em dia. Para começar, vamos falar das viagens de carro dentro do nosso Brasil. A regra é relativamente simples, mas precisa ser seguida à risca. Você vai precisar, obrigatoriamente, de 2 documentos principais. O primeiro é a carteira de vacinação do seu pet, atualizada, com a vacina antirrábica em dia. Essa é a mais importante e a que eles sempre olham. O segundo é um atestado de saúde, que deve ser emitido por um médico veterinário. Esse atestado diz, basicamente, que seu animal está saudável e apto para viajar. Mas atenção, esse documento tem prazo de validade, que geralmente é de 10 dias. Então, a visita ao veterinário para esse check-up final e para pegar o atestado precisa ser um dos últimos itens do seu planejamento antes de pegar a estrada. Agora, se a sua viagem dos sonhos envolve um avião, a conversa fica um pouco mais séria e o nível de planejamento sobe bastante. Para voos nacionais, as exigências são parecidas com as de carro, mas cada companhia aérea tem suas próprias regras, então o primeiro passo é sempre ligar para a empresa e perguntar tudo. Mas, se o destino for internacional, aí o buraco é mais embaixo. O atestado do seu veterinário e a carteira de vacinação são só o começo. Você vai precisar de um documento chamado CVI, o Certificado Veterinário Internacional, ou, em alguns casos, o passaporte para trânsito de cães e gatos. Esse é um documento oficial emitido pelo Ministério da Agricultura, que comprova que seu pet cumpre todas as exigências sanitárias do país para onde vocês estão indo. Isso pode incluir microchipagem, exames de sangue específicos e quarentena. Entendam uma coisa muito importante. A preparação de uma viagem internacional para um pet pode levar meses. Não é exagero. Cada país tem uma lista de exigências única, e se faltar uma vírgula, seu animal pode ser barrado na chegada ou, pior, ter que voltar. Por isso, o primeiro passo, antes mesmo de comprar a passagem, é entrar no site do consulado do país de destino e procurar a lista de regras para a entrada de animais. Não confia em informações de terceiros ou posts antigos de internet, pois as regras mudam. Depois de entender o que o país exige, você vai verificar as regras da companhia aérea, que são uma segunda camada de exigências. Uma coisa não anula a outra. É um trabalho de detetive, mas que garante que seu amigo chegue seguro ao destino final. Documentação na mão, pet treinado. Agora vamos para a parte prática da viagem, começando pelo meio de transporte mais comum, o nosso carro. E aqui eu preciso tocar num ponto que eu sei que aperta o coração de muita gente. Aquela cena de filme, do cachorro com a cabeça para fora da janela, língua ao vento, parece a imagem da felicidade canina, né? Mas na vida real, gente, isso é um perigo gigantesco. Não só pelo risco de um detrito ou inseto machucar os olhos dele, mas em uma freada brusca ou curva fechada, ele pode ser projetado para fora do carro. E em caso de acidente, um animal solto vira um projétil, colocando em risco a vida dele e a de todos os ocupantes. Fora que, vamos ser práticos, é uma infração de trânsito que pode render uma bela multa. Então, a regra número 1 é: pet solto no carro, nem pensar. Certo, doutor, entendi. Mas então, como eu levo meu filho de 4 patas? Simples, com os equipamentos corretos que garantem a segurança de verdade. A opção que eu, como veterinário, considero a mais segura de todas é a própria caixa de transporte que ele já aprendeu a amar, sempre posicionada no banco de trás e presa com o cinto de segurança. Para os cães que realmente não se adaptam à caixa, existem os cintos de segurança peitorais, que são modelos específicos para eles e que se conectam diretamente ao encaixe do cinto do carro. E para os doguinhos de porte pequeno, as cadeirinhas são ótimas, pois eles ficam seguros e elevados,
conseguindo olhar a paisagem pela janela sem riscos. Já para os gatos, a regra é única e inegociável, sempre na caixa de transporte, ok? Além do equipamento de segurança, o ambiente dentro do carro é fundamental para o bem-estar do seu amigo. Não adianta ele estar no cinto mais moderno se estiver passando calor ou um frio excessivo. Mantenha o veículo sempre bem ventilado, com uma temperatura agradável para todos. E agora, um aviso que eu gostaria que vocês jamais esquecessem. Nunca, em nenhuma circunstância, deixem o seu pet sozinho dentro do carro. Nem por só um minutinho para comprar uma água. Em dias de sol, mesmo que não pareça tão quente do lado de fora, o interior de um carro vira um forno em questão de minutos. E o risco de hipertermia, que pode ser fatal, é altíssimo. Isso vale mesmo com o vidro um pouco aberto. É uma regra de ouro que salva vidas. Para garantir que a viagem seja confortável, o planejamento das paradas é o seu maior aliado. O ideal é programar uma pausa a cada 2 ou 3 horas de viagem. Mas não é qualquer parada. Procure um local seguro, afastado do movimento da estrada. E antes mesmo de abrir a porta do carro para o seu cão descer, já coloque a coleira e a guia nele. Isso evita fugas por susto em um ambiente desconhecido. Deixe ele caminhar um pouco, esticar as patas, fazer as necessidades e, principalmente, ofereça água fresca. Outra dica importantíssima para evitar enjoos e vômitos é não oferecer uma grande refeição antes ou durante a viagem. O ideal é um jejum de umas 4 horas. Se a viagem for longa, ofereça pequenas porções de ração ou petiscos leves nas paradas. Certo, já estamos craques em viajar de carro. Mas e se a sua aventura for do outro lado do país ou do mundo e o jeito for pegar um avião? Aqui o planejamento precisa ser ainda mais minucioso. E a regra número 1, a mais importante de todas, é: o seu primeiro passo é entrar em contato com a companhia aérea. Antes mesmo de comprar sua passagem. As regras para transporte de animais variam drasticamente de uma empresa para outra, então você precisa saber exatamente o que eles exigem. A primeira grande questão a ser resolvida é se o seu pet poderá ir com você na cabine ou se precisará ser transportado no porão de carga. Geralmente, animais de pequeno porte, com um peso total, animal mais a caixa de transporte, entre 7 a 10 quilos, são aceitos na cabine, mas esse número mágico varia, então a confirmação com a empresa é indispensável. Eu sei que a palavra porão causa arrepios em qualquer pai ou mãe de pet, mas eu preciso desmistificar isso. O compartimento de carga onde os animais viajam é pressurizado e climatizado, com condições de temperatura e oxigênio muito similares às da cabine de passageiros. Não é um bagageiro qualquer. Dito isso, o planejamento é crucial. A vaga do seu pet no voo precisa ser reservada com muita antecedência, pois existe um limite de animais por aeronave. No dia da viagem, esqueça a ideia de chegar em cima da hora. O processo de check-in com um animal é muito mais demorado, envolve conferência de documentos e da caixa de transporte. Programe-se para chegar no aeroporto com bastante folga para fazer tudo com a maior tranquilidade possível. Com tudo reservado, vamos à preparação final do pet para o grande dia do voo. E aqui, preciso ser muito direto sobre um assunto delicado: o uso de sedativos. A recomendação da esmagadora maioria dos veterinários e das próprias companhias aéreas é não sedar o animal. Sei que a intenção é a melhor possível, de querer que ele durma e não se estresse, mas os sedativos podem afetar perigosamente a respiração e o controle de temperatura do pet durante as variações de pressão e altitude. O que você deve fazer é focar no conforto. Forre a caixa de transporte com um tapete higiênico de alta absorção e coloque uma peça de roupa sua, com seu cheiro lá dentro. Esse cheirinho familiar funciona como um calmante natural. Evite colocar muita comida ou água para não sujar a caixa e causar desconforto. Agora que já cobrimos toda a parte técnica da preparação, da documentação e dos equipamentos, chegamos à dica final, que na verdade permeia todas as outras e é a mais importante: a sua sensibilidade. Durante todo o trajeto, seja de carro ou de avião, você precisa se tornar um observador atento do seu melhor amigo. Lembre-se, eles estão em um ambiente totalmente fora da rotina, com cheiros, sons e movimentos que podem ser assustadores. A nossa responsabilidade como tutores é ler os sinais que eles nos dão. A viagem só será verdadeiramente um sucesso se for uma experiência positiva e com um mínimo de estresse para eles. E para isso, precisamos aprender a identificar quando eles estão pedindo a nossa ajuda, mesmo que em silêncio.
Então, quais são esses sinais de estresse que devemos observar? Nos cães, eles costumam ser mais óbvios: uma salivação muito excessiva, aquela respiração ofegante, mesmo sem estar calor, tremores pelo corpo e um choro ou latido que não cessa. Já nos gatos, os sinais podem ser mais sutis, e é por isso que precisamos de atenção redobrada. Um miado alto, constante e diferente do normal, ficar totalmente paralisado dentro da caixa ou tentar se esconder de qualquer jeito são grandes alertas. Ao perceber qualquer um desses sinais, a sua calma é o melhor remédio. Converse com ele com uma voz suave e tranquila. A sua serenidade é transmitida diretamente para ele. Se for seguro, ofereça um brinquedo ou um petisco que ele goste. Lembre-se, você é o porto seguro dele no meio daquela confusão de estímulos. No fim das contas, viajar com quem a gente ama, seja de 2 ou 4 patas, é sobre criar memórias e fortalecer laços. Todo esse planejamento, todo esse cuidado, não é um fardo, mas sim a maior prova de amor e responsabilidade que podemos oferecer a eles. É a nossa chance de retribuir um pouco de toda a alegria que eles nos dão. E se este vídeo te ajudou, se te deu mais segurança para tirar aquela viagem dos sonhos do papel, a única coisa que eu te peço é que deixe aquele like caprichado para nos ajudar a continuar esse trabalho. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal para fazer parte da maior comunidade de pais de pets do Brasil. E para a gente se conhecer melhor, quero te fazer um convite. Comenta aqui embaixo o nome do seu pet, o grande amor da sua vida. Quero conhecer cada um deles.